Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre operar ou não operar notícias. Até que ponto a gente deve levar as notícias em consideração quando a gente opera na bolsa? Então veja, no vídeo passado eu falei para vocês a respeito da inexatidão da análise, ou seja, a análise que você faz da bolsa de valores ela não é exata. Sempre que você está tomando uma decisão de comprar ou vender um determinado ativo, você não tem 100% de certeza que ele vai se movimentar na direção que você quer. Então o que acontece? Muitos traders acabam tentando, já que eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu vou incorporar tudo que eu tiver de minimamente necessário para eu tomar a decisão. Será que esse caminho é o melhor? Eu não tenho certeza, então eu vou me cercar da maior quantidade possível de dados. Essa é uma pergunta polêmica. Existem argumentos bons dos dois lados. Tem alguns traders, alguns pesquisadores que defendem que se você é um analista técnico, você não olha para a notícia. Você olha para o preço especificamente. Então o que está acontecendo com o preço? Está acontecendo isso, então eu vou comprar. Está acontecendo aquilo, eu vou vender. Ah, mas a notícia que saiu vai impactar. Não me interessa a notícia. O que me interessa é o que está de fato acontecendo com o preço daquele ativo. Por que esse pessoal pensa assim? Pensa assim justamente pela premissa básica da análise técnica, que é aquela que eu falei para vocês há uns 2 vídeos atrás, que é o preço desconta tudo. Então, no preço daquela ação já está embutido ali tudo o que todos os operadores daquele ativo levaram em consideração para operar aquele ativo. Inclusive, a possibilidade daquela notícia. Ele já está precificado. Quando uma notícia está para sair, um monte de analistas já previu que essa notícia pode sair, que isso pode acontecer, que esse evento pode acontecer, e ele precificou, ele passou a vender o ativo num preço diferente, em função daquela notícia que está prestes a sair. Então você vai estar sempre correndo atrás do próprio rabo, você vai estar sempre atrasado. Ah, vai sair a notícia tal. Ah, saiu a notícia tal. Se saiu a notícia tal, esse impacto dessa notícia que acabou de sair, muitas vezes ele já aconteceu antes. Porque insiders, pessoas que já sabiam que essa notícia ia sair, ou mesmo pessoas que previram que aquela notícia ia sair, já precificaram ela. Enfim, essa é uma abordagem, essa é uma maneira de entender. Outra maneira de entender é falar, não, eu vou usar o máximo de dados que eu puder. Já que saiu essa notícia, o que eu especificamente prefiro fazer? Eu prefiro fazer assim, eu uso a notícia para não operar, nunca para operar. Então, se saiu uma determinada notícia que pode impactar o preço de uma forma ou de outra, eu paro de operar. Não é necessário operar o tempo todo. Isso é uma das coisas que muitos iniciantes se perdem, porque eles querem estar operando o tempo todo. E não é necessário. Quanto mais você opera, piores acabam sendo os seus resultados. O ideal é operar pouco. Isso não significa que você tem que ser position, tá? Isso não significa que você tem que entrar na operação hoje e só sair daqui 3 meses. Não é isso. Você tem que operar pouco dentro do time frame que você escolheu. Se você é um day trader, você vai operar diariamente, mas isso não significa que você tem que entrar em todas as operações. Eu brinco que eu falo que eu só compro filé mignon. Eu só pego a ação que está perfeita para mim, para o meu setup, para o meu estudo, para a minha abordagem. Então o que eu faço? Eu uso a notícia nesse sentido. Se saiu uma notícia, ou se está prestes a sair uma notícia que pode impactar o ativo que eu opero, eu não opero, eu saio fora. Agora, o que eu não faço é o contrário. Falar assim, opa, tá para sair uma notícia, então eu vou comprar esse ativo. É você supor que se sair aquela notícia, o ativo sobe. E não necessariamente é assim. Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo que aconteceu recentemente de
um ativo, vários ativos na verdade, que deveriam ser impactados assim positivamente, por exemplo, por uma notícia que saiu, e eles foram impactados ao contrário. Todo mundo achava que aquela ação ia subir por causa daquela notícia e a ação, na verdade, caiu. Então o mercado ele não segue as regras que você determina que ele siga, né? Mas enfim, tem essas duas modalidades. Eu vou mostrar para vocês um gráfico da Petrobras. Há uns 2 meses atrás saiu uma notícia nos Estados Unidos que as reservas de petróleo dos Estados Unidos estavam muito baixas, né? Que isso sugere? Que o preço da Petrobras caia. A Petrobras é uma empresa de petróleo, então se a reserva nos Estados Unidos está baixa, impacta o mundo inteiro, acaba impactando a Petrobras, o preço da Petrobras cai. E caiu mesmo. Não é que a notícia não impacta. Muitas vezes você fala, se sair essa notícia vai cair a ação. E cai. Não é que não cai. Tá? Então caiu, eu vou mostrar para vocês, acho que foi 4,5% se eu não me engano. Mas o mais interessante é que ao longo dos últimos 6 meses da Petrobras, a partir daquele dia, 6 meses para trás, essa variação de 4,5% tinha acontecido dezenas de vezes. Então, isso é uma coisa natural para aquela ação, é uma coisa natural para aquele ativo, essas variações. Uma foi por causa da notícia, a outra foi por causa de não sei do que, a outra foi por causa do governo, a outra foi por causa de um escândalo de corrupção. Cada uma vai ter um motivo, né? É como eu estava falando para vocês da onda. A onda vai para cá por causa do vento, a onda vai para lá por causa da lua, a onda faz assim. Cada uma é uma coisa. Se você tentar rastrear todos a cadeia de eventos que levam uma ação a fazer assim ou a fazer assado, você fica maluco, porque a quantidade é muito grande, né? Então tem que ter uma abordagem diferente. A ideia não é rastrear o que acontece com a ação e as causas, e sim fazer uma previsão com relação ao que você tem na sua frente. O preço está assim e existe uma probabilidade maior dele ir para cá do que para cá. E aí você aproveita essa probabilidade a seu favor. Dá uma olhada nesses gráficos que vai ficar claro isso que eu estou falando. Bom, então aqui nós temos o gráfico da Petrobras, que eu falei para vocês. Aqui são 6 meses, tá, da variação do ativo. É o gráfico diário da Petro, né, diário. E aí aqui, esse é o candle referente ao dia 19/4, onde nós tivemos uma queda de 4,5%, devido à notícia de que as reservas de petróleo dos Estados Unidos estavam baixas demais. Então, realmente uma notícia desse tipo impacta a Petrobras, a ação caiu 4,5% por causa da notícia. Acontece que se você olhar ao longo de todo o período, você vai ver que essa queda de 4,5% ela não foi nada extraordinária. Dá uma olhadinha. Nós tivemos ao todo 12 quedas em 6 meses equivalentes a essa. Algumas até maiores. Essa aqui e essa foram de 9,5% e de 8%. Mais do dobro, o dobro desse candle aqui, né? Então a volatilidade do ativo é essa, isso é o normal dele, né? E aí cada uma dessas quedas foi por causa de uma coisa. Essa foi por causa da notícia nos Estados Unidos, essa foi por causa da corrupção não sei o que, essa foi por causa da delação, essa foi porque a Dilma falou não sei o que. Cada uma teve um motivo. Se você colocar nos preços desse gráfico uma simples média móvel de 20, tá vendo? Essa linha azul aqui, ó, essa linha azul é uma média móvel de 20, tá? Uma média móvel exponencial de 20. Ela é azul quando ela está subindo, quando ela está caindo ela fica vermelha. Azul, vermelha. A outra verde é uma média móvel de 8. Né? Se você usar uma média móvel de 20 e um setup super simples que manda você comprar quando o preço estiver acima da média móvel de 20, de cara, quando houve essa notícia, você não estaria comprado na ação. Uma simples média móvel de 20 teria te protegido desse tipo de impacto causado pela notícia. Né? Você não estaria operando, você estaria fora ou estaria vendido, o que te daria lucro. Né? Então, se você tiver um bom setup, se você tiver um bom método, a análise técnica, aqui está assim, evidente que a análise técnica ela acaba no preço incorporando a notícia. Então você não precisa se preocupar com a notícia se você tiver um bom método. Né?
Nesse caso aqui, durante esse período, se você tivesse operado pelo IFR2, você teria tido um lucro de 5%. Tá? Cenário lateral, lucro de 5%. Se você tivesse operado por uma média móvel de 20, você teria tido um lucro de 3%. Mesmo num cenário lateral, ainda assim, um método seguidor de tendência teria te dado um lucrinho. Agora, vamos dar uma olhada no cenário imediatamente anterior a esses 6 meses aqui. Os 6 meses anteriores da Petros. Nos 6 meses anteriores, o cenário era esse. Ou seja, uma forte tendência de alta. Nós tivemos uma alta de 145%. Então isso mostra que os ativos eles estão o tempo todo mudando de cenário. Uma coisa que era cenário de alta se torna uma lateralização. E, eventualmente, vai voltar para um cenário de alta ou de baixa. Né? O tempo todo o ativo está mudando. Nos 6 meses anteriores, se você tivesse operado pelo IFR2, você teria tido um lucro de 8%. Pela média móvel de 20, um lucro de em torno de 100%. Tá? Então, isso mostra também, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, que um setup de volatilidade como o IFR2, ele não dá lucros grandes, mas ele dá lucros constantes. Ele sempre dá algum lucro, não importa o cenário. Já um método seguidor de tendência, ele pode te dar um grande lucro ou ele pode te dar um lucro irrisório ou até um prejuízo. Né? Então, métodos seguidores de tendência dependem mais do cenário. Métodos como o IFR2 não depende tanto do cenário. O lucro não é tão grande, mas é constante. Né? O que você não pode é ficar mudando de método o tempo todo. Né? Porque aí quando você fala assim, a média móvel de 20, você está pelo IFR, a média móvel de 20 estaria me dando um lucro de 100%. Então eu vou abandonar o IFR e vou para a média móvel de 20. Acontece que aí logo em seguida que você faz isso, o cenário volta para esse caso. Né? E aí você tem um lucro muito pequeno pela média móvel de 20 ou nem tem lucro, tem até prejuízo. Né? Então a ideia é não ficar trocando de galho em galho, é escolher um setup e se manter firme. Vai ter cenários que ele vai melhor, vai ter cenários que ele vai pior. No caso do IFR2 ele sempre vai bem, no entanto o lucro não é tão grande. Enfim, mas uma vez que você escolhe o método, se mantenha fiel a ele. Bom, como vocês viram, a notícia é uma coisa que realmente impacta os ativos, mas tentar rastrear isso é uma tarefa que no meu perfil, da maneira como eu opero, nunca vi trazer resultados realmente consistentes, operar notícia, tá? Eu sei que existem traders que operam meio que especificamente notícias, tá? Eu acho que até é possível, tá? Mas eu acho que existem abordagens mais simples e mais objetivas e mais eficazes, né? O Leandro da LS, uma vez ele falou uma coisa bem interessante, ele falou assim, o ideal para um analista técnico é operar a partir de uma ilha deserta. Então você não tem acesso à notícia para justamente você não tomar decisões baseadas nessa emoção, né? Saiu notícia tal, acho que vai subir, então o que eu faço, o que eu não faço? Então o ideal realmente é você ter um método, você ter um conjunto de regras que fala para você, faz isso se acontecer aquilo, faz isso, aquilo se acontecer isso. E aí você segue essas regras para tentar obter a consistência estatística que aquele método mostrou ter no passado, né? A gente não usa um método qualquer, a gente não fala assim, joga uma moeda e se der cara você compra, se der coroa você vende. Não é isso. Você tem um método, você tem uma estratégia que se mostrou eficaz, que veio se mostrando eficaz. Então você passa a usar ela. E você fica muito atento. Se ela começar a não funcionar, você modifica essa sua estratégia, né? A gente não é que você vai operar cegamente a estratégia, você vai estar sempre muito sensível para o funcionamento ou não dessa estratégia. Então o tempo todo você está fazendo testes e tal, mas eu acho que seguir a estratégia de forma objetiva acaba gerando resultados mais consistentes. Basicamente é isso por esse vídeo, um abraço e até a próxima.